Olá, muito boa tarde. É um livro sobre circunstâncias e relevâncias da nossa vida. Autor, António Bagão Félix, que está hoje no programa Eclésia. Cumprimento, muito boa tarde. Boa tarde. Muito Obrigado por obrigado. estar connosco e por partilhar também nesta conversa estas circunstâncias, relevâncias, enfim, e acredito que muito mais, muitas Sim. convicções, muitas certezas que passa através das páginas deste livro. E permita-me que comecemos por uma dos seus textos, das suas crónicas, aquele em que diz que passa agosto esperando setembro. Este mês não lhe diz muito? Eu sou uma pessoa que, do ponto de vista da relação com o tempo, com o clima, prefiro o frio em relação ao calor. Mas, sobretudo, prefiro a sua mistura. O outono, enfim, teoricamente começa em setembro, talvez mais para outubro, não é? O outono é uma mistura de pôr algum frio no calor que acabou do verão, do estio, e pôr algum calor no frio que há de vir, que é o inverno. E, portanto, é a estação da moderação, é a estação, aliás, da quietude botânica. E eu gosto muito do sol mais tímido, mas ainda presente. Mas, enfim, também com isso estará provavelmente relacionada a circunstância de eu não ser propriamente uma pessoa muito adepta da praia. Ou melhor, gosto da praia, mas não gosto da multidão. E, portanto, poucas vezes vou à praia, embora seja de uma terra marítima, ilha, via Costa Nova, passei a minha infância e juventude na Costa Nova, mas pronto, habituei-me a ser, entre aspas, um animal de sequeiro e não de regadio. E se nós olharmos um texto que creio que nos ajuda a descobrir todo o livro, que é este da dedicatória que faz às suas netas, Sim, não é? e que tem a ver com o título do livro, Um dia haverá, exatamente. Um dia haverá em que as suas netas contarão aos seus filhos e aos seus netos, não é? Exatamente. Refere também precisamente a essa circunstância. Um dia haverá em que, por causa de uma pandemia, se descobriu o valor da família, se descobriram valores que estavam mais esquecidos. Sim, o valor da família, a importância de solidariedade entre diferentes gerações, questionarmos sobre o que é ser feliz ou simplesmente estar feliz num determinado momento, são coisas bem diferentes. Percebermos que o caminho da vida não é um caminho de facilidades, é um caminho de obstáculos, de dificuldades, de alentos, da ideia da esperança, até do ponto de vista de um cristão como eu, não é? E há dias perguntou-me uma pessoa que tinha lido o livro, fez uma pergunta muito difícil. Estávamos a conversar e perguntou-me, um dia haverá, se tivesse que acrescentar uma palavra a um dia haverá, o que é que responderia? Eu hesitei durante uns breves segundos, mas encontrei a resposta, que no fundo está implícita até no prefácio ou na dedicatória para as minhas netas. Um dia haverá Deus. Eu, no fundo, aliás, toda a estrutura do livro começa pelas circunstâncias, depois passa para exigências humanistas na economia, que nos condiciona e que nós condicionamos. Depois falo dos imperativos éticos, que são cada vez mais decisivos, independentemente dos quadros legais. Depois falo de 3 problemas que eu acho que são os mais substantivos, no sentido global, a família, as gerações, em particular a velhice, e a questão da demografia. E, finalmente, acabo na espiritualidade, na doutrina da Igreja e na ideia da transcendência de Deus. Portanto, e diz que esse é o capítulo que é mais seu. Porquê? Diz na introdução que esse é o capítulo que é mais seu. É mais meu porque é aquele em que eu me sinto completamente livre. Ou seja, é aquele em que eu opto sem que alguém me tenha pedido ou me tenha condicionado ou me tenha pressionado no sentido de ser assim. Isto é, aquele em que eu estou, se quiser, pegando no primeiro capítulo, que é o das circunstâncias, em que eu estou mais despojado das circunstâncias. E, portanto, é o mais livre. Não é? E, portanto, sendo mais livre, é o mais meu, passe a expressão. E ficando nesse capítulo, uma das certezas que afirma e que espera que um dia as suas netas contem é que mais do que, ou melhor do que acreditar em Deus, é termos a certeza que Deus acredita em nós. Exatamente. Ou pegando, se quiser, na expressão de Santa Teresa de Calcutá, não é? Rezar não é falar com Deus, é esperar que Deus fale connosco.
fundo é uma formulação diferente. Ou se quiser ainda, como eu muitas vezes gosto de dizer, nós somos seres humanos e, portanto, a ideia de acreditar, a ideia de crer, não há uma ideia de certezas, como é óbvio, não é? Quer dizer, é fácil acreditar na luz forte, mas o difícil é acreditar nas trevas da nossa própria incapacidade e impotência. Não temos essa possibilidade. E nesse sentido eu costumo dizer que eu não sei se Deus existe, não posso assegurá-lo, mas procuro viver como se Deus existe, ou existisse, ou existe. Portanto, no fundo a minha maneira de juntar a ideia da fé com a ideia da esperança. Doutor Bagão Félix, a propósito deste livro, Um Dia Haverá, e dessa dedicatória que faz logo no início para as suas netas, um dia haverá em que vão afirmar e falar de todas estas circunstâncias, e curiosamente também diz que um dia haverá em que vai perguntar às suas netas se falaram de tudo isto, não é? O que é que eu iria perguntar aos filhos e netas das minhas netas. Sim. E, portanto, a ideia aí foi dizer que, mesmo depois da morte, eu tenho esperança na vida de outra forma para além dela. Exatamente. Mas aqui passa um conjunto de convicções, de motores, diria eu, para o cotidiano e que, enfim, que lhe pedia para comentar também connosco. Por exemplo, a necessidade de nunca perder a liberdade de chorar e o encanto de sonhar. Sim. No fundo, é a ideia de juntar a geração do sonho, que é a geração da criança, do jovem, embora eu continue a sonhar, apesar de já ser uma pessoa velha, não é? E a geração do chorar, ainda que o chorar seja considerado estigmático no nosso país, não. No fundo também eu quis dizer isso. Nós precisamos de chorar e precisamos nos encantar com o sonho. No fundo é juntar, olha, como na ginkgo biloba, que é as folhas que estão na capa do livro, não é? Que é considerada na China a árvore do avô e do neto. Eu, através do sonho e através do choro, juntei as diferentes gerações. Noutros momentos também do seu percurso de vida, até profissional, acredito que um outro tema, por exemplo, a ética, estava muito presente e o preocupava até. Diz neste livro que a ética resulta do conflito entre 4 verbos: querer, escolher, dever e poder. Sim. A primeira mensagem que daí resulta é a ideia de que a ética implica escolhas e renúncias. A ideia de renunciar é uma ideia absolutamente essencial para a ética. Ou seja, hoje em dia há uma ideia de que nós não temos de escolher porque podemos ter tudo ao mesmo tempo. Não é verdade, não é? Eu, para estar aqui consigo, neste momento, com muito gosto, renunciei a outras coisas. Algumas que me dariam, eventualmente, mais prazer ou menos, não interessa. É só para dizer, nós no cotidiano fazemos estas opções quase mecanicamente. Mas a ideia da renúncia, se quiser a ideia no sentido mais religioso termo, do esplendor da austeridade, porque a austeridade é renunciar numa escolha, é absolutamente essencial. Depois, a ligação entre o poder e o dever, não é? Não é por acaso que, eticamente, nós devemos, quando falamos de poder, deveríamos falar de poder e dever. Poder-dever. Na família, na academia, na empresa, no país, na política, seja onde for, não é? E o que nós temos vindo a verificar é que o poder ganha, se transforma mais numa lógica amoral. Não é imoral, é amoral, em que a ética pode estar ausente. Em que a maior parte dos atos que fazemos, em vez de os classificarmos em serem éticos ou legítimos e serem não éticos ou ilegítimos, foi inventada uma nova classe, artificialmente, que é dos atos indiferentes. Não há atos eticamente indiferentes, por mais simples na nossa vida que sejam, não é? E, portanto, nós temos que caldear essas diferentes expressões. E tudo isto será um conflito ou um equilíbrio que se procura? Bem, logo existe a tal ideia da escolha. A ideia da escolha significa um dilema. Eu vou-lhe dar, quer que eu lhe traduza num exemplo. Eu dizia aos meus alunos, bem, para a semana há uma frequência, um teste, vocês não vêm para aqui.
eu vou-vos dar o enunciado num envelope fechado e vocês vão para casa, põem o relógio, têm 2 horas para fazer o teste, só abrem o teste quando começa o relógio a contar as 2 horas, não falam com ninguém, não consultam nenhum livro, é como se estivessem aqui. Eu depois perguntava, vocês são capazes de resistir a todas as tentações? E eles riam-se, obviamente. Não é? E então eu disse, está a ver, é que vocês, aqui comigo, perante a minha autoridade professora e até a minha vigilância, mesmo que queiram copiar, têm medo. A verdadeira ética tem a ver com a liberdade. Onde é que eu sou completamente livre? É quando nada me condiciona. E então eu dizia-lhes, vocês em casa, nestas circunstâncias, se de facto, aí é que estão perante um dilema. Ser absolutamente ético, inapelavelmente ético, ou então sucumbir ao dilema de não serem, copiarem ou telefonarem, etc. Isto é um pouco caricato, mas que dá a ideia de como as coisas acontecem. Ajuda, de facto, a compreender o que é essa dimensão ética e a presença que ela pode ter ou não na nossa vida. E repare bem que a ética não tem nada a ver com a lei, não é? Não há nenhuma lei que nos obrigue a ser leal, que nos obrigue a ser solidário, que nos obrigue a ser amigo do amigo. Assim como não há nenhuma lei que proíba a malvadez, algumas vezes, mas poucas, que proíba o ódio, que proíba a cupidez, que proíba a ganância, etc. Ou seja, a maior parte das coisas que estão dentro de nós, isto é, aquilo que está para além do cartão do cidadão, que é sermos pessoas, não pode estar nas leis. Não é? E quando às vezes se diz, bem, eu fui eticamente irrepreensível, até lhe chamam ética republicana, porque cumpri todos os requisitos legais, pode estar a ser um vil fariseu, não é? Os fariseus também eram legalistas. Exatamente, sim. É essa cultura farisaica que tem muitas, enfim, muitas presenças na história também. Um outro capítulo deste livro, Um Dia Haverá, e um outro capítulo que permanece ao longo da sua vida é o da economia. Sim, não é? Claro. Uma economia mais humana é possível, na sua opinião? Como aproximar os recursos disponíveis das necessidades de todas as pessoas? Possível mas é muito difícil. Infelizmente, como aliás eu digo aí, não é? Eu sou absolutamente favorável e muito até em conformidade com o pensamento da Igreja, da doutrina social da Igreja, a uma economia social de mercado. Porque apesar de tudo, com todos os defeitos que tem, a melhor maneira de aproximar recursos, meios versus necessidades e desejos da sociedade e das pessoas. Mas essa ideia de economia de mercado está a ser subvertida pela ideia de sociedade de mercado, que é uma coisa diferente. E que todos nós temos um preço. Aliás, é assim que se vê a velhice. Antes a velhice era uma dignidade, agora é um fardo, é um cálculo, é um custo, até financeiro, não é? Portanto, é assim que se perspectiva. É a sustentabilidade da segurança social. Exatamente, é isso mesmo. E é nesse sentido que eu apelo para uma economia mais humana, até porque hoje temos novos perigos, ou novos avisos, se quisermos. Nesse aspecto a pandemia foi interessante, do ponto de vista da análise, não a pandemia em si, mas o que se pode sobre ela refletir. Hoje temos aquilo que eu chamo aqui a captologia e outros sinais do notáveis meios que temos ao dispor em termos tecnológicos, informáticos, de economia digital, mas onde as ameaças sobre a vida privada, a intimidade, a liberdade das pessoas, ou ao contrário, a facilidade do insulto, do rumor, do boato, acabam por introduzir fatores de exploração, digamos assim, de exploração, embora não a exploração clássica marxiana ou marxista, mas a exploração de outra maneira das pessoas, não é? Esta ideia, por exemplo, só para citar um exemplo muito concreto, que aliás é interessantíssimo, teletrabalho. Teletrabalho eu acho que é positivo, lá está um aspecto que eu considero interessante das consequências não negativas desta pandemia. Mas atenção, o teletrabalho tem que ter limites, ou seja, o teletrabalho não pode entrar como o oceano furioso por dentro daquilo que é a parte humana, familiar das pessoas
elas não estão disponíveis durante 24 horas. Ou seja, a economia mais humana requer um bom uso dos meios, mas jamais o seu abuso. Como alguém dizia, de antes o perigo das pessoas era tornarem-se escravas. Hoje o perigo das pessoas é tornarem-se autómatos. E sem autómatos não há personalidade e há, portanto, menos sentido humanista na perspectiva que eu dei no livro. Um último comentário às muitas partilhas que faz aqui neste livro, quando diz que só amando a natureza nos tornamos dignos da nossa condição humana. Sim. E esta é uma certeza, uma afirmação que creio que a vamos descobrindo pelas movimentações ecológicas, defesa do ambiente, mas vamos-la descobrindo só por essa vertente, diria eu, dominante, uma certa cultura dominante, sem nunca descobrir verdadeiramente a natureza. Que encontros existem entre muitas pessoas, sobretudo urbanas, e a natureza? Há um encontro real, na sua opinião? Não, estamos longe disso. Há um grande déficit. Olha, desde logo um déficit tem a ver com as árvores, com as plantas, que é um déficit de gratidão. Não é? Nós não estaríamos aqui a falar se não houvesse o mundo vegetal, porque não teríamos o oxigênio suficiente para viver. E, portanto, a elas devemos. Por isso faz-me uma confusão brutal que se despreze, que se dizime, que se altere a lógica do mundo botânico, do mundo vegetal, porque é ela que, em grande parte, devemos a nossa existência, do ponto de vista do ecossistema planetário. Basta olhar aqui à nossa volta, não é? Entre madeiras e livros, cá temos. Pois, exatamente. Há aquela história que não é minha, mas que eu cito como muito paradigmática, não é? Um tronco de uma pequena árvore pode fornecer madeira para 1 milhão de fósforos. E, no entanto, basta um fósforo para queimar 1 milhão de árvores. Ou seja, no fundo, é o justapeso entre os meios e os fins. Aliás, na encíclica de Francisco, Laudato Si, não é? Ele fala-nos dos gemidos da irmã terra. Achei muito interessante a expressão, não só gemidos, mas irmã terra. Aliás, também sentimos a quietude da irmã terra nesta fase do confinamento mais forte, não é? Sentimos todos que, apesar do medo e da situação absolutamente insólita que estamos a viver, parece que, de algum modo, houve um desabrochar da natureza a mostrar-se que este não é o caminho, ou melhor, o caminho que, de algum modo, o mundo tem seguido. E, finalmente, do ponto de vista até de ética, eu não sou favorável a uma ética da natureza exclusivamente antropológica. Não é? Tem que ser uma ética biocêntrica. Evidentemente, o homem, com uma centralidade do mundo, mas que não se pode aliar nem alienar a sua natureza, seja marítima, seja do ar, seja da floresta, seja da água. Permita-me só um ponto que eu acho que é sugestivo e que muito bem faria se na política se pudesse fazer isso a nível mundial. Normalmente, o PIB, o Produto Interno Bruto, ou seja, a riqueza criada num país, não é a função daquilo que se produziu e consumiu. Muito bem. Mas isso é insuficiente. Vamos supor o nosso caso. Vamos supor que na minha casa eu tenho o meu PIB pessoal, não é? Familiar. E vamos supor que eu tinha um automóvel que se destruiu, ardeu ou teve um acidente. Bem, aos rendimentos que a minha família obteve neste ano, eu tinha que abater um ativo que deixou de ser. Ora, o que acontece na macroeconomia é que só se soma e não se abate. Por exemplo, se em 2017 se abatesse a nossa riqueza a destruição brutal do pinhal de leiria e das florestas, ou a deterioração de determinado tipo de fontes da natureza, o PIB, em vez de crescer, teria decrescido. Ora, bastaria isso, e é o que seria correto, para o escrutínio político ser diferente e a atenção dada, por exemplo, estou a lembrar da Amazónia, a esta questão era completamente diferente. A economia tem destas coisas, não é? Só para terminar, se, por exemplo,
houver um prédio velho, e se ele for destruído, porque é velho, só simplesmente abatido, o PIB aumenta. Porque houve pessoas com os seus salários foram transformar em nada aquilo que eram umas velhas ruínas, não é? Que é um paradoxo, não é? Bem, mas são estas questões que, de algum modo, eu também levanto no livro. Nós só vamos olhando à moeda, não é? Exatamente, é isso mesmo, é isso mesmo. Dr. António Bagão Félix, sabe qual é a palavra que mais vezes é escrita neste livro? Sei, eu aliás fiz esse exercício que agora se pode fazer através de um programa informático e fila depois, até já com o livro editado. Lembrei-me. E a palavra é vida. E eu fiquei muito autogratificado, não é? Por ter sido vida, a segunda é social e a terceira ou quarta é família. Vai ao encontro do seu percurso de vida. Exatamente. No fundo, traduz o espírito com que escrevi o livro, seja para as pessoas lerem na concordância, seja para as pessoas lerem na discordância. E fica esse convite para quem nos seguiu nos últimos minutos para folhear estes livros e ler aqui esta proposta que o Dr. Bagão Félix faz. E esperemos que através do livro um dia haverá em que outros netos e outros filhos irão receber estas partilhas que faz aqui nesta sua obra. Muito obrigado por este tempo que me concedeu para falarmos das coisas importantes da vida. Muito obrigado nós pela sua presença aqui no programa Eclésia, onde quisemos, de facto, partilhar as convicções, um percurso de vida em diferentes momentos, em diferentes temáticas, que o Dr. António Bagão Félix faz através desta obra recentemente publicada, Um Dia Haverá. Desejo-lhe uma ótima tarde, boas férias, se for o caso, e até amanhã, se Deus quiser.